gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de uma Lady Killer, que seria uma serial killer, só que mulher. Se você se interessa por esse tipo de assunto, dá uma olhadinha aqui nos vídeos do canal, que eu tenho certeza que você vai gostar de algum. E se você gostar, não esquece de dar o like e se inscrever aqui no canal. Então bora começar o vídeo. Antes de eu começar a contar o caso, eu vou deixar claro pra vocês que nessa história tem muitos nomes difíceis, que eu posso ter pronunciado errado. E se você tiver bastante curiosidade pra saber como se pronuncia certinho, como escreve o nome, as fontes vão estar aqui na descrição pra você abrir. Então a história de hoje é sobre Belly Guns, que eu já posso estar pronunciando o nome dela errado, então vou mencionar aqui Belly, tá bom? Belly nasceu no dia 22 de novembro de 1859 em Selbu, na Noruega. Filha de Paul Petersen e de Berit Osdater. A família dela era extremamente pobre e ela era a irmã mais nova de 8 irmãos. Em uma série documental produzida em 2006, conta que Belly engravidou quando ela ainda morava na Noruega, mas ela foi violentamente espancada por um homem e por conta disso ela perdeu seu bebê. E então a vida dela mudou pra sempre, ela nunca esqueceu desse episódio. Belly nunca foi defendida e nem protegida pela sua família, e isso fez com que ela se tornasse uma mulher fria, apática, sem sentimentos e sem princípios. E então ela comprou o bilhete para os Estados Unidos e se mudou pra lá. São poucas informações que se tem sobre a infância de Belly Guns, assim, tirando suposições, né, que eu prefiro não contar aqui. Eu sempre busco fontes confiáveis. E o que eu tô contando pra vocês é uma junção de relatos que eu encontrei, que pareciam ser as mais verdadeiras, para que eu não trouxesse nada que foi inventado. Como a história ela é bem famosa e de muito tempo atrás, a gente sabe que muitas pessoas gostam de inventar coisas, também inventar lendas sobre isso, então eu tô buscando não mistificar essa história. Mas é isso, o que a gente sabe é que em 1881 ela se mudou para os Estados Unidos para morar com uma de suas irmãs, que se chamava Nellie Larson, e ela não se chamava Belly Guns quando ela morava na Noruega. Ela mudou de nome quando ela foi para os Estados Unidos. Ela passou a morar em Chicago, então ela passou a trabalhar como empregada doméstica, um trabalho que é e era muito cansativo, além de que ela não tinha benefícios, o salário dela era muito baixo e ela não tinha férias. Ela era imigrante, né? Então, como todo imigrante, na verdade não vou generalizar, como a grande maioria dos imigrantes que vão para os Estados Unidos, esses são os únicos empregos que eles conseguem, basicamente. Babá, empregado doméstico, esses trabalhos mais braçais que não exigem uma formação. E também porque eles preferem contratar pessoas que são nativas do que dar emprego para pessoas que são imigrantes. De acordo com sua irmã, Belly trabalhava com aquilo, mas ela era muito infeliz, principalmente porque ela trabalhava com as pessoas que tinham dinheiro e toda vez que ela olhava para os seus patrões, ela almejava a vida que eles tinham. Ela tinha muita vontade, ela era muito ambiciosa. Belly era uma mulher de 1,80 m de altura e ela pesava cerca de 90 quilos. No ano de 1884, Belly se envolveu com um homem chamado Mads Sorenson, então eles se casaram. Na época, ele era segurança de uma loja de departamento. Depois de um tempo, ele conseguiu um emprego numa estação de trem e ele ganhava cerca de 12 a 15 dólares por semana. Só que isso não era suficiente para sustentar a vida de Belly, porque Belly ela era muito ambiciosa e ela queria viver uma vida de luxo e ostentação. Então, em 1896, Belly e Mads abriram uma confeitaria no centro de Chicago. Só que o negócio não deu muito certo. Um ano depois de abrir a confeitaria pegou fogo. Belly contou aos investigadores que uma lâmpada de querosene havia explodido e teria causado o incêndio. Nenhuma lâmpada foi encontrada nos vestígios da confeitaria, mas mesmo assim eles ganharam o dinheiro do seguro. Com esse dinheiro, eles compraram sua primeira casa em Austin, no Texas, e depois de um tempo a casa deles pegou fogo, não se sabe muito bem o motivo, só que eles ganharam dinheiro do seguro. Então eles compraram outra casa com o dinheiro do seguro e também tiveram 4 filhos, chamados Caroline, Axel, Myrtle e Lucy. Caroline e Axel morreram na infância, eles faleceram de colite aguda, que os sintomas são basicamente náusea, febre, dor no baixo ventre e cólicas. Curiosamente, esses também são sintomas de um envenenamento, mas na verdade foi colite aguda. Eles dois tinham seguro de vida e seus pais receberam o dinheiro do seguro. Mads, o marido de Belly, morreu no dia 30 de julho de 1900, curiosamente no dia que as apólices de seguro de vida dele se sobrepuseram. O que isso quer dizer?
no mesmo dia que a pólice de seguro dele ia vencer, e ele começou outra. Então Belly recebeu 2 vezes o seguro, o da que ia vencer naquele mesmo dia e do que se iniciou naquele dia. Então ela recebeu $8.700, o que era muito dinheiro naquela época, era o equivalente a $217 mil hoje em dia. O primeiro médico que atendeu Mads disse que parecia que ele tinha sido envenenado. Só que o médico da família disse que ele sofria de coração dilatado, então a causa da morte seria insuficiência cardíaca. Por conta de nenhuma desconfiança sobre a morte dele, nenhuma autópsia foi realizada. Ela solicitou dinheiro do seguro um dia depois da morte de seu marido. Com o dinheiro do seguro, ela comprou uma fazenda na McLung Road e foi morar com suas 2 filhas. Em 1901, sua fazenda pegou fogo. Tudo que tinha na fazenda pegou fogo, as carruagens, os barcos, as casas de barco, assim, que tinha como se fosse vários depósitos, pegaram fogo, então ela teve que se mudar. Quando ela estava prestes a se mudar de casa, ela acabou conhecendo um viúvo chamado Peter Guns, que também tinha vindo da Noruega para os Estados Unidos, e eles se casaram em 1902. Uma semana depois do casamento deles, curiosamente, uma das filhas de Peter que morava com Belly em casa morreu. Elas estavam sozinhas em casa e ela morreu. Em dezembro do mesmo ano, Peter sofreu um trágico acidente e faleceu. De acordo com Belly, Peter estava pegando o seu chinelo que estava próximo ao fogão, então ele foi escaldado por uma salmoura e faleceu. Mas depois ela disse que caiu um triturador de salsicha na cabeça dele e foi por isso que ele morreu. A filha adolescente de Peter, que tinha ido morar com o casal, disse que na verdade o pai dela tinha sido assassinado por Belly Guns, mas na verdade, ninguém acreditou e ficou por isso mesmo. A polícia concluiu que a morte foi acidental, então Belly recebeu o seguro de vida de Peter, que era $3 mil. Mais tarde, Jenny Ocean desapareceu, mas Belly contou à vizinhança que ela tinha mandado ela para morar no internato. Um ano depois, o irmão de Peter foi até a fazenda de Belly e levou uma das filhas de Peter, a última que tinha sobrado, para morar com ele. Philip, o último filho de Belly, nasceu na primavera de 1903, que também era o filho de Peter. Ela continuou a administrar a fazenda e contratou um homem chamado Ray Lamperi para ser seu assistente. Os dois se aproximaram e passaram a viver um relacionamento. Ao mesmo tempo que ela estava no relacionamento com Ray, ela começou a colocar anúncios nos jornais escandinavos dos Estados Unidos, dizendo que ela estava à procura de um marido. Os anúncios diziam assim, que ela era uma mulher bem afortunada, ela era bem de vida, tinha uma fazenda, tinha dotes e que ela estava procurando um marido que também tivesse bens e fortunas para se juntar com a dela. Diversos homens viajavam para a fazenda de Belly com sua fortuna e jamais voltavam. Ao mesmo tempo, os vizinhos constatavam que tinham diversas escavações no terreno de Belly e diversos sacos estavam sendo enterrados. Um desses homens foi Andrew Helgelian, que viajou da Dakota do Sul até Indiana para conhecer Belly. Ele levou toda a sua fortuna, mas ele desapareceu depois de um tempo. E depois de um tempinho também, Belly foi até o banco e descontou um cheque no nome dele. Um tempo passou, Belly e Ray passaram a ter problemas no relacionamento porque Ray não estava concordando que ela anunciasse que procurava um marido, sendo que eles tinham um relacionamento. Então, em 1908, Belly demitiu Ray. Em seguida, ela foi até a polícia e disse que Ray tinha problemas mentais, que ela tinha medo dele, mas depois de um tempo e testes, ele foi considerado são. Alguns dias depois, ela voltou na polícia e disse que ele havia ameaçado ela e a família dela e disse que estava com medo de ser morta por Ray. Alguns dias depois, Joe Maxson, que foi contratado para substituir Ray na fazenda, acordou e percebeu que estava tendo um incêndio na fazenda, estava tudo pegando fogo e não tinha mais tempo para ele procurar socorro. Então, ele encontrou os corpos dos filhos de Belly carbonizados e um corpo sem cabeça. Os corpos carbonizados eram dos filhos de Belly e o corpo sem cabeça foi considerado de Belly. As autoridades prenderam Ray porque Belly havia ido uns dias antes na delegacia, dito que ele havia ameaçado ela e a família dela e estava com medo dele. Então a polícia prendeu Ray por incêndio criminoso. Só que Ray sempre negou e ele disse que quem havia feito aquilo era a própria Belly. Apesar de identificarem o esqueleto como de Belly, familiares viram um corpo sem cabeça e disseram que não tinha nada a ver com ela,
A vizinhança disse que não parecia Belly, as roupas que foram comparadas com as roupas de Belly diziam que não era Belly, o esqueleto analisado também constatou que não era Belly, mas mesmo assim eles constataram lá que era Belly. Depois disso, o irmão de Andrew, que foi aquele moço que eu contei pra vocês que tinha desaparecido, foi atrás do irmão, né, porque ele não tinha mais notícias do irmão, e foi a partir de então que começaram as investigações. Então começaram a escavar as terras da fazenda e diariamente eram encontrados restos mortais lá. Sim, encontraram o corpo de Andrew nas terras da fazenda, encontraram o corpo, lembra da Jenny Ocean, que supostamente havia ido para o internato? Encontraram o corpo dela também, encontraram o corpo de Caroline e Axel, lembra que eu contei para vocês que supostamente eles haviam falecido por uma doença? Ao todo, cerca de 40 corpos foram encontrados na fazenda de Belle. O Ray foi acusado por todos aqueles assassinatos, mas posteriormente ele confessou que ele apenas ajudava a Belly, que era a verdadeira assassina, e ele só auxiliava ela a esconder os corpos. Ele deu uma confissão detalhada antes de falecer por tuberculose em 1909. Ele insistiu que Belly não estava morta, que ele mesmo havia ajudado ela a fugir, que ela havia ido para LaPorte e pego um trem para Chicago. E ele então voltou para a casa dela e colocou fogo para disfarçar que ela havia fugido. De acordo com ele, o corpo que estava sem cabeça era de uma mulher de Chicago que Belly havia contratado para ajudar ela na fazenda. Ele continuou afirmando que Belly havia matado seus próprios filhos e aquela governanta e deixado na casa dela para fazer parecer que ela havia morrido. Ele disse que ele sim ajudou ela a esconder os corpos, mas ele nunca ajudou ela a assassinar aquelas pessoas. Ele disse que Belly tinha pelo menos mais um ajudante, mas ele nunca deu um nome. Apesar de todas as investigações, nunca houve um desfecho realmente comprovado sobre o incêndio e as mortes daquelas duas crianças e da pessoa sem cabeça. Existem apenas teorias. A primeira teoria é de que Belly e seus filhos foram assassinados por Ray porque ele estava com ciúmes. A segunda teoria é de que Belly assassinou seus filhos e uma mulher, fazendo parecer que ela havia morrido, e depois Ray foi lá e botou fogo na casa. A terceira teoria é de que Belly pode ter tido outro cúmplice, que ela teria fugido para LaPorte e teria conseguido se safar de todos os crimes que ela cometeu. Muitas pessoas disseram já ter visto Belly nos 20 anos que se sucederam ao incêndio. Trabalhadores dos trens afirmaram já ter visto uma mulher com aparência idêntica à de Belly. A maioria desses avistamentos foram investigados e comprovados que eram mentira, exceto um. Em 1931, em Los Angeles, uma mulher chamada Esther Carson foi presa, pois ela tinha assassinado o homem de quem ela cuidava, chamado August, e ela havia feito aquilo para pegar o dinheiro de sua conta bancária, que era aproximadamente $2.000. A senhora Carson morreu na prisão antes de seu julgamento e antes que sua real identidade conseguisse ser provada. Duas pessoas viram o corpo dela no necrotério e saíram de lá convencidos de que era Belly Guns. Belly, na maioria das vezes, drogava, assassinava, desmembrava e dissecava suas vítimas e, na maioria das vezes, era com um cutelo. Belly enterrou suas vítimas num quintal a 50 metros de sua casa, que ficava no seu terreno. Eu vou ler aqui agora as coisas que saíram no jornal logo após as escavações que foram feitas no terreno de Belly. Um corpo foi identificado como sendo o corpo de Jane Ocean Guns, a filha adotiva de 16 anos da senhora Guns, que deveria estar em Los Angeles concluindo seus estudos, quando ela disse que ela havia mandado a menina para o internato. Presume-se que ela foi assassinada porque sabia muito sobre a morte de Peter Guns em 1904. O segundo corpo era o de Andrew, o terceiro corpo não identificado de um homem, e o quarto e o quinto era o corpo de duas meninas de 8 anos. Em 6 de maio, 4 corpos adicionais de homens foram retirados da terra do quintal. Na maioria dos casos, os membros foram removidos dos corpos de maneira a indicar que as amputações foram realizadas por alguém familiarizado com a anatomia. A teoria é que alguns dos corpos eram pesados demais para a mulher lidar como um todo. Em 9 de maio, mais 2 feixes de ossos, carne em decomposição e roupas foram encontrados no cemitério particular de Belle, mas os estragos da decomposição tornaram a identificação impossível. Em 14 de maio, alguns ossos de mais uma vítima foram encontrados nas cinzas do porão. Oscar e Matthew foram a LaPorte, pois suspeitavam que seu pai idoso, que havia desaparecido misteriosamente de sua casa em Yolo, Wisconsin, em maio de 1907, poderia ter caído em armadilha dessa mulher. Suas suspeitas mostraram-se fundadas, pois acharam o corpo do pai deles.
Eu coloquei, então, também nas fontes a série de corpos que foram encontrados. Eu li alguns pra vocês, mas foram encontrados mais um monte de corpo, né? Eu não vou ficar lendo aqui, porque senão vai ser um vídeo de eu lendo, igual alguns youtubers fazem por aí, mas eu não vou fazer isso. Estima-se que Belle tenha feito uma fortuna de aproximadamente 250 mil dólares naquela época, que hoje em dia seria como se fosse 7 milhões de dólares antes de morrer. Então é isso, gente. Essa foi a história de Belle Gunness, a história de uma lady killer que matou muitas pessoas, a maioria homens, para tomar a fortuna deles. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pretendo postar mais casos aqui pra vocês. Ainda não sei se vai ser toda semana, todo mês. Eu só espero que vocês gostem de eu estar trazendo conteúdo aqui pra vocês. Até o próximo vídeo. Beijo!